Paz do Senhor para todos, uma excelente madrugada, que Deus possa mais uma vez falar aos vossos corações, abençoá-los e fortalecê-los em sua presença. Vamos estar dando continuidade ao livro de Reis. Estamos em 1 Reis, lemos 4, quando Salomão pede a Deus sabedoria. Logo em seguida nós vamos ver Deus abençoando a Salomão, dando a ele sabedoria e entendimento, e Salomão começa a exercer a sua função de rei e sendo orientado pelo Senhor e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ali é um caso em que duas mulheres vão até Salomão reclamando o direito de um filho. Uma diz que é a mãe, outra diz que é a mãe, porque o filho de uma delas tinha morrido. E naquele momento a sabedoria de Salomão vem à flora, vem à tona. E Salomão tem aquele lampejo da parte do Espírito Santo e manda que se pegue uma espada. E quando trazem a espada, ele diz que vai dividir a criança ao meio e vai dar metade para cada uma, porque não se sabia quem era a mãe. Aí uma delas, é isso mesmo, tá bom assim, né? Tipo, tá bom assim, pode cortar ao meio e dar uma metade para mim, outra metade para ela. Quando Salomão estende a espada, a outra diz, não, pode dar a criança para ela. Ou seja, ela preferia ver o filho vivo do que cortado ao meio. E ali Salomão entende que a verdadeira mãe é aquela que teve a misericórdia, preferia perder o seu filho para aquela outra, mas já que ele estivesse vivo, do que verdadeiramente dividi-lo ao meio. Ou seja, ia matar, né? Ninguém ia ficar com nada, na verdade. Ia matá-lo, acabou. Então, na sabedoria vinda dos altos céus, Salomão consegue resolver essa causa e vai dando prosseguimento às coisas que Deus ia colocando em seu coração, as coisas que ele já tinha em seu coração através de seu pai Davi, como construir o templo, fazer a preparação para receber a Deus em sua casa, no seu templo, ter um templo para Deus, para as pessoas adorarem. E Salomão começa esses projetos, vai findando esses projetos. E aqui hoje nós vamos estar no capítulo 8, vamos pular alguns capítulos. A gente vai entendendo o livro de Reis, fazendo algumas passagens, né? A gente vai fazendo um resumão e vai passando alguns pedaços. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar em 1 Reis 8. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, adiante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º, vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje.
não havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe. Quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos ver aí, Salomão preparou o templo, fez o que era correto, os levitas, os sacerdotes conduziram a arca, porque a arca não era qualquer pessoa que podia tocar na arca do Senhor, havia pessoas separadas, escolhidas para que aquilo fosse feito, como nos dias de hoje nós temos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, para cada um na sua função fazer funcionar a igreja, para que a igreja funcione de uma maneira ordeira e dentro da vontade do Senhor. Então nós vamos ver eles preparando tudo aquilo para receber a arca do Senhor, para que a arca do Senhor repousasse. Para lembrar um pouco os irmãos, quando começou no Egito, o povo vindo com Moisés, o povo fizeram uma tenda chamada Tenda da Congregação, a qual eles levavam para onde quer que eles fossem. Quando paravam, montavam aquela tenda, preparavam ali o santuário, ali um templo, para que eles ali adorassem, para que as coisas estivessem ali dentro, colocavam os utensílios para o seu lugar próprio para fazer holocausto, queimar ofertas para o Senhor. Então tinha tudo isso, mas só que isso tudo era móvel, ou seja, onde eles iam, tinham que parar, montar a tenda, depois saíam, desmontavam aquela tenda, que era grandiosa. E Davi, quando Davi assume o reino, quando Davi começa a reinar, Davi colocou no coração de fazer uma casa para o Senhor, um templo, um templo de pedra, para que o Senhor ali habitasse. Mas Deus não o permitiu, porque Deus disse que ele era um homem, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha muito sangue nas mãos, porque Davi lutou muitas batalhas, teve que expulsar muitas tribos, muitos locais a serem tomados, para que o povo de Israel começasse a viver em paz, tivesse o seu próprio lugar. Então nós vamos ver Deus falando com ele que não, mas que o seu sucessor, ou seja, o seu filho, a sua descendência, construiria esse templo. E no caso ali era Salomão, já tinha sido escolhido Salomão para que Salomão fizesse esse templo. E Salomão cumpre aquilo que seu pai tinha no coração, prepara esse templo, com todos os aparatos, da maneira que Deus tinha ordenado, como tinha que ser feito, os varais, os querubins, o santo dos santos, o pátio para o holocausto, para queimar as ofertas, e tudo ali separadinho, a pia para ser lavadas os utensílios, tudo separado direitinho, com medidas, com comprimentos, com os enfeites que deveriam ser colocados, tais como ouro, tais como prata, tais como bronze, tudo direitinho conforme o Senhor mandava, porque as coisas do Senhor são tudo ordeiras, tudo tem ordem e decência para se fazer as coisas do Senhor. Então vamos lá. Então, para que nós também tenhamos uma boa relação com o Senhor, para que nós também tenhamos a grandiosidade de receber as bênçãos do Senhor,
nós também temos que ser ordeiros, nós também temos que andar conforme a vontade de Deus, nós também temos que fazer conforme o Senhor quer, conforme o Senhor manda, e não da nossa maneira, ou de qualquer maneira, tanto na casa do Senhor como no nosso lar, no nosso trabalho. Onde quer que nós estejamos, temos que ser ordeiros, temos que ter ordem e decência para cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E como eu já disse, muitas das vezes quando obedecemos, vou repetir mais uma vez, não que seja uma troca, tá? Deus não faz barganha nem comigo, nem contigo, nem com ninguém. Deus, ele não barganha. Deus, ele faz, nós fazemos e ele vê o que nós merecemos ou não. Às vezes nós achamos que merecemos, mas às vezes erramos em alguma situação que não lembramos ou não percebemos, e aquilo faz com que não venhamos merecer certas coisas da mão do Senhor. Não que ele não vai te dar nada, mas certas coisas, às vezes, que almejamos ou até que Deus planejou para nós, às vezes é deixado um pouco de lado para que nós venhamos entrar novamente na trilha, no trilho, no caminho do Senhor, na ordem e decência do Senhor, para que possamos receber. Então Salomão, ele começou a andar ali reto, ele pediu sabedoria e o Senhor acrescentou riquezas, vitórias sobre os inimigos e muitas outras coisas, né? Então nós vamos ver que a obediência, a andar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, sermos humildes de coração, sermos ordeiros, né, com o Senhor, na casa do Senhor principalmente, né? Muitas das vezes pessoas entram na casa do Senhor de qualquer maneira, fazem as coisas de qualquer maneira. Se você fala para limpar, vai lá e passa um pano de qualquer forma, uma vassoura de qualquer forma, empurra a sujeira para debaixo do tapete e, tá bom, né? Não é todos que fazem isso, estou dizendo, né, pessoas que não têm praticamente o temor do Senhor. Pessoas que andam com fofoca dentro da igreja, pessoas que andam falando mal dos irmãos, pessoas que andam, né, de forma que não agradam o Senhor, porque o Senhor, para ser agradado, nós temos que fazer a sua vontade, andar na sua vontade, né? Não sermos tendenciosos a brigas, a maledicências, a acusações e certo tipo de coisas que às vezes desagradam o Senhor, né? Quando você vê um irmão tomar uma posição dentro de uma igreja, aí às vezes as pessoas não aceitam, querem tripudiar, acham que a pessoa não era merecedor, ou quando não, eu tenho mais tempo, era para ser eu. Não era para ser eu, não era para ser você, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e às vezes você negligencia a obra do Senhor, e vem outro que tem um mês, uma semana, que vai lá e faz com zelo, e o Senhor vê, e quando o Senhor vê, ele passa para o pastor, o anjo da igreja, né? Ele passa para o pastor, fulano, separa fulano, porque era assim naquele tempo, separa para mim tal, separa para mim tal, homens para a guerra, separa para mim homens para cuidar do templo, separa para mim homens para oração, separa para mim homens para fazer as coisas no templo. Então Deus separa, né, aquele que Ele quer, aquele que Ele sabe que vai cuidar com zelo, que vai zelar pela sua obra. Que vocês veem aqui que isso aqui era uma obra grandiosa. O Templo de Salomão era uma obra grandiosa. Eu não tenho aqui agora as medidas
para passar para os irmãos, mas no decorrer dessas aulas aí eu vou estar buscando aí e vou passar para os irmãos as medidas do templo, né? Uma coisa grandiosa. Então tinha que ter pessoas zelosas para cuidar disso daquilo, para estar limpando, para deixar brilhando, porque não era para Salomão, era para o Senhor. E as coisas para o Senhor têm que ser bem feitas, irmãos. Você vê que nos sacrifícios, se os irmãos buscarem ler Levítico, né, as formas de adoração, de holocausto, os sacrifícios que eram feitos, expiações, você vê que Deus não aceitava qualquer coisa, tipo animais com defeito, com mancha, né, com mácula. Deus não aceitava. E Deus queria as coisas perfeitas. Por isso que Deus mandava que o certo era as pessoas cuidarem daquele animal durante o tempo, até chegar o tempo do sacrifício, para que pudesse, no tempo do sacrifício, ele estar ali direitinho, do jeito que Deus queria que estivesse. Então nós vamos entender que Salomão estava cumprindo com esses requisitos. Salomão estava separando pessoas para cuidarem, para fazerem com zelo, os levitas para carregarem a arca, porque os levitas foram separados para isso, né? Vários tipos de levitas. Essa outra hora também a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe dos levitas. Então os levitas, tinha os levitas que eram músicos, os levitas que eram para cuidar do templo, os levitas que eram para carregar a arca, né? Então nós tínhamos toda essa situação a qual Deus colocou, separou, escolheu, para que tudo funcionasse pela vontade de Deus. Então nós vamos ver que Deus permite a Salomão construir esse templo. Salomão constrói com excelência, e no dia em que Salomão vai fazer a apresentação do templo, fazer os sacrifícios que teriam que ser feitos, a Bíblia vai dizer aqui que a glória de Deus inundou a casa de tal forma que os sacerdotes não podiam se pôr ali de pé, não podiam ficar ali, tinham que sair, porque tamanha era a glória de Deus. E para resumir, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em ti. Hoje o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos orienta, nos dá direção, nos mostra como devemos fazer. Quando estamos estudando a palavra de Deus, Ele começa a nos mostrar dentro da palavra de Deus algumas situações que às vezes passam despercebidas para outros, para nós mesmos, né? Às vezes a gente lê a Bíblia várias vezes e tem certos detalhes às vezes que não nos atentamos. E quando é necessário, o Espírito Santo de Deus mostra esses detalhes para que nós tenhamos uma compreensão melhor da palavra, para que nós possamos passar para outras pessoas, para que o funcionamento da igreja venha se fortalecer. Então, como eu disse, hoje nós somos esse templo. E o que nós devemos fazer para cuidar desse templo? Não devemos nos prostituir, não devemos ser cobiçosos, não devemos desejar o mal para o nosso irmão, devemos ser obedientes às nossas lideranças, devemos ajudar os nossos irmãos naquilo que é necessário. Não digo financeiramente, né? Se você puder ajudar financeiramente, tiver condições de ajudar um irmão financeiramente, logicamente que você será negligente se você não ajudá-lo.
Mas eu digo mais da parte material. Às vezes o irmão precisa de uma oração, às vezes o irmão precisa de uma palavra, às vezes o irmão precisa de um carinho, às vezes o irmão precisa de uma ajuda para fazer alguma coisa no seu lar. E às vezes nós somos negligentes nessa parte. Então, para que o templo do Espírito Santo ande sempre em comunhão com Ele, nós devemos fazer essas coisas. Não mentindo, não furtando, não desejando mal, não apontando os nossos irmãos, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece e faz com que Ele se afaste de nós, faz com que muitas coisas não aconteçam em nossas vidas, faz com que as bênçãos saiam para longe de nós, até que nós venhamos ter um conserto e andarmos verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus. Porque costumo dizer que às vezes você está na ponta da fila, esperando só para ser chamado, mas às vezes uma dessas situações te leva lá para o final da fila. Aí às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Aí às vezes você fala até assim, acho que Deus me esqueceu, o que eu pedi a Deus não aconteceu. Mas você não lembra que você negligenciou, que você falhou, que você apontou, que você cobiçou, que você desejou o mal para o seu irmão, de um modo geral. Aí nos esquecemos das nossas falhas, mas lembramos que pedimos alguma coisa a Deus e Deus até aquele presente momento não nos atendeu, quando na verdade a falha é minha e sua. Eu sei que somos seres humanos, falhamos, mas se nós buscarmos nos corrigirmos a todo dia e fugirmos da aparência do mal, o Senhor é grandioso para nos ajudar a nos fortalecermos na sua presença. Então, irmãos, fiquem com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, que a Shekinah de Deus invada o seu ser, o seu templo, que é o templo do Espírito Santo. Que Ele possa penetrar em nossos corações, que Ele possa fazer morada, que Ele possa nos orientar, e que a glória dEle venha a ser grande em nossas vidas. Amém? Vamos orar para que Deus possa realizar seus projetos na vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai querido e amado, por esta madrugada. Queremos te agradecer pelo dia, pela tarde, pela noite, por podermos chegar até aqui, por podermos, Pai, ser agraciados pelo teu poder e pela tua misericórdia, podermos estar aqui cultuando a ti neste momento, recebendo a tua palavra, porque primeiro ela corta aqui, para depois se direcionar aos meus irmãos. Porque primeiro eu aprendo, para que depois eu repasse. Mas que tu venha ter misericórdia de cada um, das enfermidades, das causas na justiça, das causas perante o INSS, e qualquer órgão em que haja algo retido que esteja atrapalhando a vida dos teus servos, que tu possas, Pai querido amado, entrar com providência e abrir as portas para que tudo venha selecionado. Quero te entregar também nas tuas mãos o presidente deste país, os governadores, a cada uma autoridade constituída, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, o Exército, a Marinha Aeronáutica.
Quero entregar a cada um nas tuas mãos, para que tu possa tocar em cada um deles, para que venham fazer as beneficências necessárias, para que teu povo continue em paz, em tranquilidade, pregando a tua palavra a tempo e fora de tempo, que nós possamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo, e que nós venhamos verdadeiramente entregar a nossa vida a Ti e deixar que Tu a conduzas. Senhor, toma cada um aqui no meu trabalho, toma aqueles que cultuamos aqui a Ti, e agora devido a essa situação não estamos podendo estar em aglomeração, mas através desse vídeo que será passado para cada um deles, que eles possam receber o impacto do Teu Espírito Santo, que possam abrir as portas dos seus corações para que Tu penetres, os ensine e os mostre o caminho. Senhor, abençoa cada um nesta noite. Faz o Teu mover. Toma nas Tuas mãos o meu pastor juntamente com a sua família. Abençoa cada um deles. Toma cada um dos meus irmãos no templo. Abençoa também a cada um deles. Toma a portaria, toma a diretoria, toma cada setor, Pai, da Assembleia de Deus do Parque Colômbia. E abençoa, Pai, a cada um de nós, para que possamos fazer a Tua obra com excelência. Que todos sejam abençoados e fortalecidos pelo Teu santo nome. Assim eu já te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.